Olá, nesta edição da TV Espaço Mulher, nós vamos ter uma entrevista muito importante, muito interessante, porque assim, não vai interessar só para as mamães grávidas, vai interessar para todas nós mulheres, da puberdade até a área da adolescência. Quem é que dispensa médica ginecologista? Ninguém. Elas fazem parte da nossa vida, não é mesmo? E nós precisamos delas, né, para poder mantermos a nossa saúde, né, que é necessária. Então, hoje nós vamos aprender bastante com a doutora Karina Amar, e ela é uma médica ginecologista obstetra, muito bem recomendada, ela vem recomendada pela doutora Ana Paula Simões, né, que é uma grande colaboradora nossa, e estamos muito orgulhosos de aprender com ela hoje. Então, seus cumprimentos, doutora Karina, para todas nós aí. Olá, obrigada pelo convite, é muito bom estar aqui, espero que todos os assuntos que a gente fale hoje sejam de muito interesse e que esclareça as dúvidas de todo mundo que esteja nos ouvindo. Então, diga bem assim, porque a escolha da ginecologia e obstetrícia, né? A senhora, quando optou na medicina, disse assim, não, eu vou cuidar das mulheres, porque... Ou qual foi assim, realmente? Não, eu só quero esse segmento aqui, porque, doutora? Ginecologia e obstetrícia é um mundo maravilhoso, é um mundo muito amplo e que me dá a possibilidade de cuidar das mulheres desde o seu nascimento, desde menininhas, bebezinhas, até realmente a velhice, até a fase mais final da vida, né? Então, eu considero que a ginecologista é a clínica geral da mulher e que todos os diagnósticos iniciais são feitos pela ginecologista, né? E aí, então, a cada diagnóstico, a gente encaminha para quem de direito, para subespecialidades, mas é uma área muito completa e muito complexa. Então, sempre me atraiu muito e realmente fiz toda a minha trajetória na ginecologia e obstetrícia com muito prazer. E Deus lhe deu duas menininhas para continuar, Duas menininhas para continuar. Muito legal. Bom, vamos pensar um pouco assim, não é? Como que a senhora descreve para nós a condição, né, de cuidados ginecológicos das menininhas, como nós estamos falando, não sei a partir de que idade, que a gente já tem que estar se preocupando um pouco. Eu tenho mais conhecimento que, assim, a partir da adolescência, pré-adolescência, já teremos que ter alguns cuidados, né, orientação, a visita também à ginecologia para fazer alguns exames, porque já vem a menarca, né? E depois vai ter toda uma sequência, né? Elas vão ficar jovens, elas vão querer namorar, de repente vão se envolver sexualmente, dali vai toda uma sequência de fatos da vida, não é? Em várias fases, que é muito interessante, e aí é um círculo, né, que não se rompe mesmo, como a senhora está dizendo, né? A confidente, o socorro, a dúvida, tudo vai estar centralizado, né, nessa médica ginecologista. Então, o que a senhora tem a dizer desse elo, né? E por que já desde pequeninas até que idades assim, ou já nascem, já tem que ter essa visão, até que momento? Ou que assim, daqui para frente a ginecologista passa a fazer parte. Entendeu? Como é assim, mais ou menos? Então, na verdade, a criança vai ser acompanhada primeiro pelo pediatra, né? Surgindo alguma questão ginecológica, de imediato é indicado realmente que passe já com a ginecologista. Então, às vezes tem um sangramento, às vezes tem um corrimento, né? Algumas dúvidas que podem acontecer nessa criança da primeira infância, né? E depois, então, quando a gente já começa a ter os desenvolvimentos dos caracteres femininos, que é a mama, o pelo, né? E que se aproxima a primeira menstruação, que é a menarca, nesse período já é interessante a gente passar com o ginecologista, né? Então, o pediatra e a gineco, nessa hora, fazem uma fusão. Então, o que um começa, o outro termina. Então, além realmente da curva de crescimento, a gente vai fazer toda a avaliação do desenvolvimento sexual para ver se está tudo no período certo, né? E então poder ajudar e fazer o primeiro contato com essa menina, que muitas vezes já vai ter dúvidas, principalmente por parte dos pais nesse momento, né?
E depois disso, então, a gente tem a adolescência, que é um mundo, é uma caixinha nova para eles, né? Cheia de hormônios, uma série de dúvidas, medos, inseguranças, falta de compreensão de um lado, se sentem não compreendidos, né? Então, eu brinco que nessa fase, o ginecologista tem que ser o melhor amigo, né? A melhor amiga, no caso meu, né? Como mulher. Então, eu sou a melhor amiga delas. Eu quero que elas me vejam como aquela médica, aquela amiga que pode contar as coisas mais, que tenham mais dúvidas, que tenham receios, que às vezes têm medo de contar para os pais, e realmente a gente faz disso um bate-papo que faz com que flua as informações, podendo cuidar e acolher esse adolescente. Sim, a senhora está falando da questão da saúde biológica, que é muito importante. Mas tem alguns fatos na área educacional que são variáveis nas famílias também, não é? Então é interessante que tem pais e mães que já permitem praticamente de alguma forma o envolvimento das meninas em atividades sexuais. Eles têm medo da gravidez precoce, mas também ficam dando esses comprimidos, digamos, né, para anticoncepcionais. Eu não sei se está certo ou está errado, né? Até que ponto esse hormônio vai fazer bem para essa menina nessa fase. É o temor, né? E realmente não deixa de ter lá seu valor, porque a quantidade de meninas engravidar, né, com gravidez precoce, eu tenho casos aí que a gente vê de 8 anos, quer dizer, uma coisa assim que é impossível, né? Essa geração, como ela está indo. E qual é a sua opinião, assim, nesse aspecto? Porque dar o anticoncepcional já não é uma forma de fazer, assim, quase que um amadurecimento forçado para a vida sexual? Como que... Eu fiquei Então, muito impressionada com isso. na verdade, sim. Em primeiro lugar, essa família tem que estar sendo acompanhada e não são os pais que prescrevem, né? E a Uhum. gente não prescreveria com 8 anos, né? Então, isso É, não é adequado. Existe uma questão que é a lei, que a gente tem o Estatuto da Criança e do Adolescente, que sim. faz com que a criança possa frequentar o consultório médico, inclusive sem os seus pais, né? Mas que, em caso de risco de vida ou alguma questão mais importante, deve sim ser contatado, né? Fora isso, a gente tem que ver o desenvolvimento da criança, né? Quando a gente tem uma puberdade precoce, ou seja, começa o desenvolvimento da mama, dos pelos, antes dos 8 anos, isso vai ser uma criança que automaticamente vai estar mais desenvolvida com o corpo de mulher muito mais cedo. Então, Certo. os riscos de abuso sexual existem com uma frequência maior nessas meninas. Então, Sim. o cuidado fica redobrado tanto em acolher essa menina e orientar adequadamente, quanto, eventualmente, numa anticoncepção mais precoce. Mas, ainda assim, a gente não entra com contraceptivos antes de ter o desenvolvimento completo, né? Então, e aí a gente vai pôr na balança, ver se vale a pena ou não. Jamais a gente pode, um pai, uma mãe deve prescrever sem a orientação médica, porque essas medicações, elas têm efeitos colaterais, podem ser gravíssimos, né? Então, ele tem que ser muito bem indicado. Inclusive, tem uma pessoa que é uma estudiosa numa pesquisa aí, impressionante, ela disse a questão cada vez mais jovens, as crianças já com vida sexual ativa, tanto o menino quanto a menina, né? E muitas vezes em áreas de escolas públicas, em parques, quer dizer, são coisas também que não tem toda uma higiene, né, a condição. É grave também isso, não? Na verdade, assim, a gente tem que ver que tem uma questão que é o físico, é o desenvolvimento da criança, né, que tem que ser protegido e tem que ser orientado. Outra questão é o ambiente onde a criança vive, né? Então, e até o que os pais expõem. No momento que os pais expõem a criança vestida, por exemplo, com roupa de adulto, como a gente brinca, né, como piriguete, né, com aquela sainha mini, que aparece a calcinha, aparece o decote, não tem nem seio ainda, mas já aparece, isso tudo você sexualiza a infância, né? Então, Uhum. existe até o projeto do Criança Não Namora,
né? Criança não tem que namorar. A brincadeirinha das duas crianças com 5 anos que você brinca, ai, olha que bonitinho, ai, ele gosta dela, ela gosta dele. Eles gostam como amigos. Se você, adulto, não influenciar isso, isso não vai ser levado para o outro lado. No momento que se fala, ah, eles vão casar, e eles estão namorando, aí sim começam a surgir as induções, né? Nisso a gente tem também a questão, inclusive, de músicas. Muitas músicas são para o público adulto e não para uma criança dançar sexualizando o seu corpo. Maquiagem, a mesma coisa. Então, existem certas coisas que os pais podem fazer para orientar os seus filhos, para que, inclusive, a gente não corra risco dessa criança desenvolver antes. E sim, o ambiente, ele pode fazer com que o processo se acelere de maturação do eixo que vem desde o cérebro e chega até os ovários, né? E todo o desenvolvimento sexual. Mas também tem a questão aí da gente tomar o cuidado justamente para prevenir os abusos e mesmo as relações sexuais de uma criança que não tem maturidade para entender o que sim e o que não, né? Aí vai dar orientação. Então, no caso, o ginecologista, os pais e os professores têm que estar muito atento para saber o momento que vai entrar o tópico relação sexual. Mas desde sempre deve ser explorado e explicado que a criança, ninguém mexe na genitália, né? Então, o nome que quiser usar, periquita, pepeca, o que for, mas então não é para mexer. Quem que mexe? Só a mamãe para limpar e a médica para ver. Só. Mas ninguém tem que ficar mexendo, né? Então, assim, às vezes começa com uma brincadeira de uma coceguinha, então ninguém faz coceguinha nessa região, né? Porque a criança, muitas vezes, ela é levada sem nem saber o que está acontecendo. Não, e é impressionante também, eu não estou com dado estatístico aqui, são os pais, né? As mães e o pai jovens demais, passando quase assim dos primeiros tempos da adolescência, né? Tem gente que acha lindo, eles conseguiram, estão cuidando da criança direitinho e tal, né? Mas aí, como a senhora está colocando, quer dizer, o corpo, a parte física, biológica funcionou, mas a maturidade emocional não. Não tem. Eu acho que é um choque até para os adolescentes essa paternidade antecipada, né? Não sei a sua opinião, Sim. mas. Na verdade, é um bebê cuidando de outro bebê, né? Então, não tem condições, né? Além do que, uma série de coisas que a criança passaria pela adolescência, pela vida adulta, desde desenvolvimento emocional, de trabalho, de estudo, tudo isso vai ser colocado de lado para que realmente possa se criar a criança. Além de todo o envolvimento que os avós acabam tendo que ter para assumir esse cuidado, né? Então, isso quando ainda a menina grávida não é ainda expulsa de casa por uma questão aí que o pai não aceitou e achou um absurdo. Só que é isso, tem que ver o que foi feito tudo em volta e o que foi permitido para que chegasse e culminasse nessa situação. Então, é uma situação muito delicada que todos que estão ao redor, profissionais, têm que realmente estar atentos para poder orientar a família e a criança também. Certo. Agora, vamos pensar um pouco da forma do contraceptivo, né? Existem campanhas que deixam liberados aí as camisinhas, né? As clássicas camisinhas para os rapazes, para os homens. Eu li que não há as camisinhas voltadas para as mulheres, então, quer dizer, não tenho esse acesso formal da pesquisa, né? Mas que mais é distribuído para o homem e não para as mulheres, né? E também tem a questão, digamos assim, está mais liberado sair a moça à noite, dançar, passar na casa de amigas, de amigos, enfim, daqui a pouco vamos de novo no afã, né, da festa. Vai haver provavelmente relações amorosas não preparadas, não esperadas, né? E se entende que a partir daí, né, eu li, procurei, não tenho dados estatísticos, eu procurei, não encontrei, mas que são momentos muito graves nessa fase também, não apenas pelo risco da gravidez inesperada, mas da contaminação por uma série de doenças inesperadas, né? E que não há muita. Como é que é assim? Saiu para se divertir, não estava no programa aquilo ali, né? E essa conscientização das doenças
venéreas, digamos assim, né, o contágio da AIDS, enfim. Não há um preparo ainda, segundo eu entendi, para fazer essa relação. Você sai para fazer para festa, você vai brincar, você vai dançar, mas pare aí, né? Mais ou menos assim, stop, né? Então, o alto índice de meninas, jovens e rapazes também, né, embora não GLBTI, são pessoas que já estão iniciando a vida e já inicia também com uma doença tão grave dessa, né, doutora? Isso é Em chocante. primeiro lugar, né, tem que a criança, o adolescente, na verdade, que for sair, ele tem que estar sendo orientado pelos pais, né? Então, principalmente, tanto o menino quanto a menina. Nós temos, sim, a camisinha feminina, tá? É que muitas vezes ela é mais chata de ser usada, porque ela faz barulho, ela é muito grande, então acaba gerando uma certa questão. Mas sim, a menina tem que ser orientada. No momento que ela já está saindo, ela tem que estar sendo orientada sobre todos os riscos, inclusive das doenças sexualmente transmissíveis, que hoje em dia a gente chama de IST, infecções sexualmente transmissíveis, né? Então, assim, antigamente, né, não se sabia muito do assunto. De repente veio o boom da AIDS, né? Então o HIV foi o tópico, né? Muitos dos nossos grandes ídolos faleceram por HIV, né? Então pela própria doença em si, AIDS. E agora, depois que teve os antirretrovirais, então o coquetel, tudo isso minimizou. Né? Minimizou a tal ponto que o adolescente de hoje em dia, ele não vê os seus ídolos morrendo. Então, mesmo que eles tenham HIV, eles não desenvolvem a doença e dificilmente eles vão morrer por isso, né? Mas paga-se um preço muito caro em ter uma doença sexualmente transmissível, por exemplo, como a AIDS, né? Então, é uma questão que, mais do que nunca, a gente tem que poder, tem que orientar, né? Orientar, levar no gineco, porque a gineco tem que falar sobre esses assuntos, né? Tem que orientar como é que passa, como é que se protege, o que que faz, né? E não só o HIV, a gente tem a hepatite B e C, nós temos também o herpes genital e oral, o herpes, inclusive, pelo ato sexual. Hoje em dia, a gente, né, antigamente se fazia só a relação sexual vagina-pênis, né? Hoje em dia, a gente tem um mundo, um leque enorme, né? Tanto do LGBT, quanto, independente disso, mesmo o casal que seja o menino e a menina, vai ter o sexo oral, vai ter o sexo anal. Então, uma série de outras infecções são passíveis nesse momento, clamídia, micoplasma, ureaplasma, sífilis, que aumentou demais. Então, assim, nós temos uma série de cuidados que têm que ser dados como orientação, inclusive de como prevenir e como diagnosticar. Então, a clamídia, por exemplo, principalmente nos Estados Unidos, existe um programa de que entre 15 e 25 anos, todas as meninas são testadas para clamídia, por causa do alto índice. Né? E quando a gente fala de clamídia, micoplasma e ureaplasma, são bactérias, são micro-organismos que podem levar, inclusive, à infertilidade na vida adulta. Então, não é só ter aquele momento e tratar depois de 3, 4 anos, quando tiver o diagnóstico. É, inclusive, as repercussões futuras, né? Então, é bem complicado. Isso depende de uma prevenção e uma orientação. Muitas vezes também o contágio no feto, caso tenha a gravidez, não é inesperada. Sim. Tem tudo isso, né, no meio do A caminho, né? sífilis inclusive, uma das grandes preocupações é essa, né? A sífilis, a maioria das mulheres não sabe que tem, e nem os homens, né? Então, tanto que no pré-natal, nós fazemos isso, a regra do Ministério, inclusive, da Saúde, já há muitos anos, é feita a tipagem, a verificação, na realidade, se tem a sorologia para sífilis, HIV, hepatite A, B e C, nos 3 trimestres. Então, na primeira fase da gravidez, na segunda fase da gravidez e na terceira, porque no momento que se pega o diagnóstico, vai se fazer o tratamento mais precoce para que não nasça um bebê com a doença. Certo. E depois tem um detalhe, né? Essa liberdade sexual, muitas vezes existem também as relações entre os mesmos sexos, né? Então,
a pessoa não está preparada muitas vezes, não tem condições de saber o que o outro fez, deixou de fazer no meio do caminho, se estava se cuidando ou não, né? Quanto à camisinha, sim, a gente sabe que ela existe, mas o que eu estava fazendo a referência é que, assim, por exemplo, no metrô você vai encontrar a doação da camisinha masculina, Masculina. mas não a feminina, entendeu? É essa Tá. queixa que eu tenho observado das mulheres, né, nessa fase, assim, mas não tem, né? Não tem para nós, quer dizer, aí também que a gente está conversando sobre isso, né, na questão social, política, é importante, porque as autoridades têm que também privilegiar, né, essa camisinha. Sim. Não sei no caso das relações mulher-mulher, que também é um fato que está ocorrendo, né, aquelas festinhas de moças aí também, lá e tal, e até que ponto uma mulher pode também transmitir esse tipo de doenças sexualmente transmissíveis de uma mulher para outra, como seria um caso homem e mulher, né? Não sei qual a orientação que eu só poderia deixar para nós, É. que eu acho que é importante, né? Em primeiro lugar, em relação à camisinha, de fato, seria importante que tivesse mais acesso à camisinha feminina, né? Apesar de ser divulgada nas UBSs, né? No momento da passagem na consulta, isso é divulgado, né? Mas nada impede também da menina levar a sua camisinha masculina e só permitir o ato sexual com ela, né? Uhum. Já no caso das relações sexuais, tanto em festas, a gente tem dois pontos aí de preocupação. Uhum. Um que é quando tem grupos, né? Então, esse é um assunto muito delicado e que muitas jovens têm trazido para nós, né, no consultório, a respeito de múltiplas relações no mesmo momento com várias pessoas, né? Seja do mesmo sexo ou do sexo oposto, né? Então, isso aumenta demais os riscos de contaminação, né? E até de prevenção para um próximo, porque quando a gente tem um casal, né, que tem a relação e que a gente diagnostica em um, nós vamos automaticamente tratar o outro. No momento que você tem um grupo, se perde, não se consegue tratar, né? Já em relação às mulheres que têm relação com mulher, é muito complicado, porque tem algumas doenças que sim são sexualmente transmissíveis, independente de ser mulher com mulher e de nunca ter tido penetração. Então, é o caso, por exemplo, o HPV é um vírus que ele justamente vai adentrar pelo introito, pela vagina, pela vulva, né, pelo atrito, seja ele com mulher, seja ele com homem, independentemente. E, infelizmente, é um dos poucos que a gente não consegue evitar com camisinha, mas nós temos a vacina. Né? A vacina não pega 100% dos tipos, pelo contrário, são só para 2 ou 4 tipos, mas ainda assim é melhor do que nada. O HPV é uma DST, uma IST, que pode levar ao câncer, câncer do colo do útero, da vagina e da vulva, além do pênis no menino, né, no homem. Então, é uma preocupação. Ao mesmo tempo, mulher com mulher pode passar, assim, clamídia, micoplasma, ureaplasma, herpes, gonorreia. Então, tudo isso pode ser transmitido. O problema é que, em geral, o uso da camisinha acaba não sendo realizado, né? Até porque a gente orienta a camisinha feminina, mas ela é mais complicada, ainda mais se a mulher não teve relação com penetração, às vezes isso é só com o dedo, então colocar qualquer coisa dentro que fique para fora é inviável, né? Às vezes a gente pede para cortar a camisinha, inclusive, para tentar fazer disso uma forma de proteção, que também é muito difícil, né? E o que sim a gente pode fazer é a proteção dos brinquedos. Então, quando envolvem brinquedos, os brinquedos sim devem ser higienizados, devem ser usado camisinha nos brinquedos, para que assim a gente possa evitar, porque passa de uma e vem para outra. Então, penetra em uma, tanto vaginal como anal, e vai penetrar na outra menina. Então, esse cuidado é um cuidado que a gente tem que ter, e que é algo que a maioria desconhece e acha que quando é relação mulher com mulher a gente não passa nada. E pelo contrário, passa e é mais difícil da gente proteger. Certo. Eu acho que ficou bem claro e ficou muito importante também esse tipo de informação,
não é, com tanta clareza e de forma científica mais popular, né, para as pessoas entenderem, porque tem gente que não aborda, né. Eu li também, doutora, e fiquei muito intrigada. A questão dos hormônios, né? Hormônio para beleza, hormônio para ficar mais jovem, hormônio para ter mais cabelos na cabeça, para ficar lindo o cabelo. Eu não sei se eu estou desatualizada, mas eu acho que isso aqui é bastante preocupante tomar esse monte de situações que eu não sei se estão indicadas por médicos, onde encontram isso, e será que isso vai ter uma sequela depois? O que, que a senhora tem a dizer? Tipo assim, hormônios para beleza, vamos dizer assim, resumindo, né? Esse É bem tema é um tema estranho. muito polêmico. Então, primeiro lugar, nós temos o que são os hormônios? Hormônios são substâncias que são produzidas pelo nosso organismo, seja ele pela tireoide, pelos ovários, pelas adrenais, que liberam hormônios que vão fazer o nosso organismo funcionar como um todo, né? Nós temos hormônios que nós compramos, por exemplo, para fazer um anticoncepcional. Então, o anticoncepcional, ele é a base de hormônios. Esses hormônios têm doses específicas, bem estabelecidos, estudos comprovando eficácia e riscos, e também comprovando em quem a gente pode usar ou não. Fora essa faixa etária, que seria do período da reprodução, digamos, da mulher, nós temos a terapia hormonal, que seria para a transição da menopausa e menopausa. Então, aqui nós também temos hormônios, que também são os parecidos, os que são liberados e produzidos pelo nosso organismo, pelo ovário, só que em doses bem baixas, para que a gente possa ter uma manutenção e uma melhora dos sintomas da menopausa e antes mesmo até dos sintomas do climatério, né? Fora isso, a Sociedade de Ginecologia e Endocrinologia, ela permite que a gente use hormônio que é em pequena porcentagem produzida pelos nossos órgãos femininos, então pelo ovário e pela adrenal, que seria a testosterona, que é conhecida como o hormônio masculino. Então, a testosterona, ela é sim, ela existe no corpo da mulher, só que em quantidades muito menores do que do homem. Existe uma liberação para uso em casos específicos de diminuição da libido, então queda da vontade de relação sexual, que então estaria indicado para a mulher que esteja na transição da menopausa ou de fato na menopausa. Então, as sociedades médicas orientam a isso, né? Sabendo que existem riscos, sabendo que a libido tem ele é multifatorial, então não é só ter ou não ter vontade, às vezes está tendo briga com o parceiro, às vezes tem uma questão financeira importante, às vezes tem problemas no trabalho, às vezes é uma questão de estética que não se sente bem, então uma autoestima ruim. Então, tem uma série de fatores que interferem na vontade de ter relação sexual. Quando tudo isso, inclusive doenças físicas, são excluídas, aí a gente poderia usar e fazer uso dos hormônios. Hoje em dia tem sido muito divulgado os usos de implantes hormonais, né? E também a gestrinona, que é o chamado de chip da beleza, né? Então, esses hormônios, eles estão sendo divulgados como para manutenção e melhora do corpo da mulher, mantendo-a o mais jovem, com alta performance, né? Então, até com performance como um homem, tanto na questão de atletismo quanto físico. Então, a gente vai ter a mulher com o abdômen mais bem definido, vai ter assim, o dia ela consegue levar melhor, mais ânimo, mais disposição, menos irritabilidade, menos assim, a oscilação das emoções que uma mulher teria no normal, né? Porém, tem outros contratempos, tem algumas questões. Primeiro lugar, que nós não temos formulações prontas para a mulher. Então, aí começa já uma falha, que como a gente não tem algo pronto para a mulher, é tudo feito baseado nos estudos e que a gente tem a dosagem pequena que poderia eventualmente ser prescrita para aquela questão da libido. Já para todo esse lado que as pessoas estão procurando cada vez mais para conseguir emagrecer, né? Todas essas questões, não existem estudos que comprovem a segurança
do uso desses hormônios. Então, eles não são indicados. Até o momento, não são. Pode ser que daqui a 5, 10 anos a gente saiba de coisas novas, de novos estudos que permitam com segurança usar. O que nós sabemos é que, atualmente, dependendo do uso, você pode ter um aumento da voz, então a voz fica mais grossa, mais rouca, a queda de cabelo, que é típica justamente do homem, né? Então, vai ter mais, fica mais calvo, né? A calvície, pode ter um aumento do clitóris, né? Às vezes ficando até como um falo, como se fosse realmente um pênis, um micropênis, né? E o aumento de pelos pelo corpo, né? Então, algumas dessas coisas são reversíveis, outras não. Ou seja, nós estamos dando um hormônio que existe no nosso corpo, só que em doses muito altas e que, na realidade, estão nos transformando em homens. Como isso é adequado ou não, isso cabe a cada um sentir, mas a sociedade não orienta, né? E não indica, né, esse uso. Além disso, então, a gente tem essa questão dos hormônios. Tem mais alguma questão que eu ia perguntar, mas pode seguir. Eu diria assim que essa questão dos hormônios, como a senhora está colocando, né? Eu acho que também pode causar outras doenças. Não sei, será que não causa câncer? Então, como é que fica essa... Nós não sabemos se isso pode piorar o sistema cardiovascular, né? Então, nós sabemos que o nosso hormônio o estrogênio, que a gente tem até a produção principal, vai até a época da menopausa, né? Então, ele nos protege, as mulheres estão protegidas do ponto de vista cardiovascular, então, dos infartos, dos derrames. No momento que a gente perde isso, a gente passa a ser mais como o homem. Então, o nosso risco se assemelha do homem. No momento que eu dou testosterona, eu novamente estou me assimilando ao homem. Então, existem alguns estudos que tendem a aumentar esse risco. Não se sabe ao certo, outros dizem que não, que pelo contrário melhora. Então, não tem estudos suficientes para comprovar a segurança. Para câncer, a mesma coisa, né? Mas são coisas que a gente ainda não prevê. Então, eu brinco que as mulheres que acabam optando por isso, no momento, elas são como ratos de laboratório. Então, elas estão correndo certos riscos, pode ser que elas estejam ok de realmente correr os riscos, né? Mas é algo que tem que ser muito bem pensado. Muito bem. Agora, também uma observação de mídia de internet, né? Muitos homens médicos, eu não sei se são todos ginecologistas, se são cirurgiões, isso aí eu não entrei em detalhes. É aquela história, a gente correndo, vai ouvindo assim, né, os pedaços. No meu caso, minhas pesquisas têm que ser mais ou menos dinâmicas, tem muita coisa por fazer. E eu tenho escutado os homens falando da questão das cirurgias íntimas, né, dedicadas às mulheres. E, sinceramente, né, não sei aí o que a senhora tem a dizer, porque como mulher, não é, em que momento, acho assim, não deve ser uma coisa generalizada, né? Ah, porque tem clareamento, porque tem que deixar mais gordinho lá a questão do monte de Vênus, porque não sei o que mais, gente. Estão fazendo tanta coisa, eu vi cada negócio ali, mais ou menos, eu digo, gente, o que é isso, né? Quer dizer, agora virou uma sessão de plástica em geral aí, então virou parque de diversão, me parece assim, sabe? Todo mundo vai fazer alguma coisa ou outra. Tem pessoas falando seriamente também, óbvio, né? Não vi mulheres, a maioria homens, realmente falando desse aspecto, né? E não vi, assim, o currículo, ser um cirurgião plástico, ser um ginecologista, nada. Só, como eu fiz assim, né? Como eu tô dizendo, pegando aqueles tópicos, assim, né? Para ver o que tinha e principalmente para perguntar à senhora. É complicado, né? Porque eu saiba, as cirurgias íntimas, elas vão chegar a um determinado momento, assim, do climatério, da menopausa, muitas vezes vai ser necessária, né? Muitos partos, enfim, né? Mas, assim, essa propaganda me deixou com vontade de perguntar para a senhora cientificamente o que está certo e o que está errado, né? Então, assim, o que nós temos e o que é acolhido pela sociedade como sociedade médica, principalmente a de ginecologia, né? Então, primeiro, às vezes nós temos algumas mulheres que têm os pequenos lábios muito grandes. Mas eles podem ser porque tem o grande lábio, que na verdade ele é o gordinho,
e tem o pequeno lábio, que é aquele mais fininho. Esse pequeno lábio, ele às vezes ele pode ser muito grande, né? Quando ele incomoda o ato sexual, ou, por exemplo, para se lavar, ou para o uso de uma calça, não é, o que ela acha que ficou bom ou não, é o incomodar mesmo, machucar, né? Então, nesses casos, está indicado a diminuição desses pequenos lábios, tá? Mas é quando eles são realmente grandes. E ainda assim, quando a gente diminui o suficiente para que fique bem, sem excessos, porque senão, depois que a gente faz essa ninfoplastia, que é o nome dessa cirurgia, quando essa mulher entrar na menopausa, os pequenos lábios automaticamente eles já entram e ficam pequenininhos. E aí acaba expondo a área tanto da vagina quanto da uretra, que é a saída da urina. Isso faz com que tenha mais infecções de urina, mais infecções de corrimentos, né? Então, tem uma série de coisas que a gente tem que tomar cuidado quando faz esse tipo de cirurgia, né? Então, esse é o ponto específico para quando a gente tem a queixa. Quando a menina chega, né, ou adulta, e fala que quer fazer uma cirurgia e a gente vê que não tem necessidade, o correto é que o colega realmente contraindique essa realização, né? E tentando realmente tirar desse modismo, porque é como se todo mundo precisasse ter a vulva daquele jeito. Tem um cirurgião, tem um artista plástico, que agora eu esqueci o nome dele, que ele, inclusive, ele fez de gesso uma série de vulvas. Então, se colocar no Google artista plástico vulvas, né? Tem mais de, sei lá, 60 vulvas e tipos. Cada uma tem a sua beleza. Quem tem que gostar da vulva, eu brinco que não sou eu mesma. Eu não tenho que gostar da minha. Quem tem que gostar é meu parceiro ou minha parceira, né? Então, é isso que a gente tem que pôr em mente, né? Então, essa é uma questão que é importante a gente saber até onde que vai, né? Já quando a gente está na fase da menopausa, aí sim, existe uma diminuição dos grandes lábios, a gente brinca que fica meio caída, meio assim, bochechinha fica caída, né? E que às vezes isso incomoda, ela se sente muito mais velha do que de fato ela é, né? Às vezes o escurecimento dessa região, então a pele fica muito escurecida, principalmente se engordou, emagreceu, né? E tem a questão da atrofia, que é a secura vaginal, né? Então, a secura vaginal é uma questão clínica muito importante e que cada vez nós estamos falando mais, porque logo que a mulher começa a fase do climatério, que é por volta dos seus 35, 40 anos, a lubrificação vai diminuindo. E quando a gente tem a queda dos hormônios, principalmente do estrogênio, no período da última menstruação, da menopausa, essa atrofia ela começa a galopar. 50% das mulheres vão ter queixas com atrofia. E essa atrofia, ela não é só importante para o ato sexual, apesar de que o ato sexual é algo que é muito importante para a qualidade de vida dessa mulher. Mas é mais do que isso. Às vezes vai chegar a ponto de incomodar para se lavar com sabonete que vai arder, um corrimento amarelado, que é típico dessa secura, infecções de urina de repetição. Então, a mulher que fica com o sintoma, realmente, que a gente chama sintoma gênito-urinário da menopausa. Esses sintomas, eles tendem a só piorar, né? E conforme essa piora, chega a mulher por volta dos seus 80, 90 anos, começa a ter infecção de urina de repetição. E ninguém consegue entender a causa. A causa é simples, é ginecológica, né? Então, pensando por esse lado, por esse aspecto, sim, existe a questão do tratamento. Pode ser feito com pomadas, com cremes, com hidratantes, ou pode ser usado realmente as energias. Então, o laser, o Frax, existem uma série de técnicas que hoje em dia são disponíveis. Cada vez mais sendo feitas com segurança. O importante é fazer com alguém que confie e que sabe o que está fazendo, para que não faça uma besteira e não piore o quadro, né? Então, como tudo, né? Desde uma depilação até uma cirurgia plástica, no caso, falando da parte de beleza e de estética, você tem que estar em lugar que você confia e que sabe o profissional que está por trás da técnica. Muito bem explicado, gente. Não é assim, tá ali falando, fica mais bonita, faz assim, olha, vamos lá, né? Beleza é uma coisa, saúde é outra.
E estamos numa fase que todo mundo fala de infecção, de não sei o que, de vírus, de não sei o que mais, não é? E aí tem que ser o álcool, tem que ser o sabonete, tem que ser o sabão, enfim. E o que a senhora vai recomendar, digamos, então, para essa higiene íntima? Vai ter que ser produtos para esse fim? Lavar de que forma, como a senhora está colocando aí, que pode ter o desenvolvimento de, não sei se vírus, bactérias, enfim, que seria o terminologia correta, que aí eu estou aprendendo também, né, gente? Eu estou aprendendo. Então, o que é que a gente pode dizer, né? Deixe-me falar assim, olha, teve um dia que a gente estava fazendo uma entrevista também sobre isso, né? E a moça era infectologista, nós estávamos presencial nessa entrevista. E ela vai dizer assim: quem é que disse que tem que fazer desinfecção com álcool? Ela disse: até a desinfecção cirúrgica a gente prioriza o sabão, né? Então agora a senhora vai explicar de novo o porquê do sabão e por que é melhor para tudo e não sei o que mais. Porque aí, né, se está na área cirúrgica é importante, será que para higiene íntima também começa por aí? Como que a gente vai falar agora, não é? Essa pergunta é fantástica. Na realidade, o que acontece? A maioria dos ginecologistas não tem tempo para explorar esse momento, né? Eu, no consultório, eu fico quase meia hora falando sobre isso, né? Mas, sucintamente, o que acontece? A nossa flora vaginal, ou seja, dentro da nossa vagina, existem certos micro-organismos, desde bactérias e fungos, que vivem lá. E eles têm que viver lá. Se a gente tira, a gente vai ter um problema. Tá? Então, para a gente manter ele bem lá, a gente sabe que o pH da vagina, ele é um pH ácido, em torno de 4,5, tá? Mas a gente sabe que existe uma oscilação. Pode ser que uma seja 4,5, outra 4,6, outra 4,3. Então, todas são com pH que a gente chama ácido, né? Então, é uma categoria ácida. Não por isso a gente tem que usar produtos para manter essa vagina ácida. Aqui entra a pegadinha, né? Então, a gente fala que o marketing, infelizmente, influencia muito, né, toda a população, isso como o mundo, não só brasileira, né? Então, não os sabonetes dermatologicamente testados, próprios e íntimos para a vagina, eles não são indicados para a vagina, nem para a vulva, tá? Em primeiro lugar, que a gente não lava a vagina. Então, lá dentro não se deve lavar nunca, tá? Duchas vaginais é só se o médico de fato orientar. E, em geral, eles não são indicados mais. A gente faz banho de assento quando necessário, mas não ducha íntima. A questão de lavar do lado de fora, então, da vulva, é questão de realmente a gente manter simplesmente que os micro-organismos de fora não estejam ali. Os de dentro, a gente quer que continue ali. Então, o sabonete melhor é aquele sabonete infantil, neutro, qualquer marca, esse é o melhor. Para as mulheres que não têm condições, porque é um sabonete, o sabonete infantil ele é mais caro do que o normal. Compre um neutro básico, que ele é suficiente. Evite os perfumes, muito perfumado, tá? Porque eles, em geral, têm química que são irritativos. Além disso, eu vou, então, ir um pouquinho além. Tem algumas coisas que a gente ouve dizer que é muito importante, muito bom, como o uso do absorvente diário. Então, apesar dele ter o nome de absorvente diário, ele não é para ser usado no dia a dia. A maioria das mulheres chega usando no dia a dia. Então, ele é para ser usado naquele comecinho de menstruação, naquele final de menstruação. Claro, eu vou viajar, vou ficar muito tempo no ônibus, no avião, ou sei lá, vou em alguma coisa, eu vou usar um absorvente diário para aquele momento, não no dia a dia. Outro ponto é o uso de lenços umedecidos, né? Que virou uma febre. Antigamente não tinha, era muito caro, até para os bebês se evitava, né? E hoje em dia, mesmo os pediatras, eles não são a favores de que o bebezinho seja limpo com os lenços umedecidos, porque eles deixam substâncias que podem ser irritativas para a pele. Então, o bebezinho, ele deve ser limpo, tanto o menino quanto a menina, com o álcool e a fraldinha, ou então a fraldinha de pano, né, de algodão, ou então, álcool não, desculpa, a água morna com a água morna com o algodão ou
com o paninho, a fraldinha de pano, tá? Certo. Então, esse que é o ponto importante. E a mulher adulta deve se limpar com o quê? Papel higiênico, só, sempre. E, uma vez por dia, o banho. Então, não há necessidade de duchas durante o dia, não há necessidade de usar lenços umedecidos durante o dia, porque isso tudo é irritativo para a pele. Depois chega todo mundo, depois de um tempo, né, com uma série de corrimentos que não melhoram por nada, e a gente vai ver isso é uma das coisas erradas. Um outro ponto é o uso de amaciantes nas roupas íntimas. Então, amaciante é um produto que ele justamente entra no final da lavagem para afofar, né? É aquela propaganda da toalha fofinha. Então, ele entra no final da lavagem, partículas que vão nos fios, entre os fios, e deixar aquele tecido fofinho. Isso não é bom também para nossa vulva e nossa vagina. Então, o ideal é que depois que lavou tudo, aí vai fazer qualquer coisa, tira a roupa normal e faz mais um enxágue só com a calcinha e o sutiã, né? E a cueca também vale a mesma coisa, né? E aqui, já aproveitando, falando, a gente não deve lavar a calcinha e pendurar no banho. Isso é uma coisa que a gente faz errada, tá? Então, a calcinha, ela deve ser lavada na máquina. Você pode até tirar aquela sujeirinha primeiro e depois põe na máquina. E é na máquina. Tá? Não precisa passar o forro, então sempre com forrinho de algodão, mesmo que ela seja de renda ou de lycra, no meio tem que ter aquele forrinho de algodão, tá? Ele não precisa ser passado, mas ele tem que estar secando ou ao ar livre em um lugar que ventile bastante, ou então numa máquina de secar, se for o caso, tá? Mas é importante esses cuidados e sempre com sabão de máquina. Essa história nova agora que tem até sabão para você, sabonete para lavar calcinha no banheiro. É tudo que o ginecologista não gostaria, que alguém lavasse no banheiro, tá bom? Certo. Bom, doutora, o assunto é apaixonante, a senhora teve uma simpatia, um carisma muito legal. Foi conversando, conversando, como a gente diz, né? Foi conversando e convenceu todo mundo. Mas ficamos com outros pontos em aberto, e aí um convite, não é? Tipo assim, a endometriose, a gravidez ectópica, os cânceres, né? Que tem inclusive de parede, né, gente? Eu perdi uma amiga muito querida, assim, uma grande mulher. Quer dizer, o câncer era em todas as paredes do abdômen, né? Quer dizer, não sei como que chegou até lá. E não tinha nenhuma aparência, nenhum sintoma, nada, né? Foi uma coisa bastante grave. Então, tem muitas coisas ainda que a gente não sabe e que a gente precisa saber. Então, já de antemão, já estou deixando um convite, queremos mais. Vai ser um Tá bom? prazer. Então, mas parabéns, doutora. Mas foi assim uma aula magna, né? O assunto, eu sempre digo assim, nós mulheres somos um compêndio assim de várias, né? Uma enciclopédia, porque cada fase, né? Cada momento, o momento da maternidade, da gravidez, tudo é um livro, cada uma Sim. situação, né? Do que é certo, o que é errado, o que tem que cuidar, o que não sei o que, a complicação, né? Então, graças a Deus que nós mulheres somos assim, muito, muito, muito cheias de informações, né? E Deus nos fez assim, a natureza nos fez assim, não é? E acredito que toda essa química, essa indústria aí, é exatamente onde a gente consegue construir, não é? Desde os nossos óvulos, da nossa gravidez, da nossa, né? Quanta coisa que a gente faz de dentro de nós que não temos controle, que a natureza manda, né? E o cuidado que tem aí, como a senhora está dizendo, quer dizer, o cuidado todo que a senhora passou é do lado externo, que as pessoas não cuidam, né? Interessante. Agora temos depois que conversar esse lado interno, né? Que também Tem tem a muita ver, né? coisa. Tem Muito, muita né? coisa para falar. Então, nossa, adorei, eu estou agradecendo à senhora pessoalmente, a doutora Ana Paula, por ter encaminhado o que ela disse, vocês vão adorar o que ela vai falar. E realmente a senhora foi uma pessoa muito didática, muito feliz nos exemplos, né? Nos orientou bem, que eu acho que é importante, né? Ninguém para orientar as mulheres também, tem esse lado, né? E eu acho que foi extraordinário
tudo. Nota 1000 para a senhora. Obrigada pelo convite, né? É Viu? sempre bom passar as informações e em rede, assim, que a gente possa realmente acessar mais pessoas, isso é muito importante, né? Sim, e nós estamos à sua disposição sempre, tá? Podemos novamente fazer até como se fossem capítulos, porque cada situação diferente da fase da mulher é por aí, se estiver interesse, está à sua vontade também, né? Liberado tudo isso, certo? Sim, vai ser um Então, prazer. nossa gratidão, minha querida, e deixo aí para suas despedidas, né? Sua indicação de contatos, caso queira fazer, tá? Fique à vontade, tá? Bom, doutora? Então, até gostei muito desse seu sobrenome, né? Karina Mar, né? Olha que chique. Combina com a ginecologia, né? Por acaso, né? O sobrenome é do meu pai, mas eu agradeço porque acho que combina bastante, né? Ficou muito bem. Então, doutora. Então, bom, em primeiro lugar, muito obrigada pelo convite. Sim, vai ser um prazer falar de cada fase. Tem muita coisa para falar e é bem interessante. E fica meu contato, se alguém precisar tirar dúvida, fique à disposição. Então, tem o meu site, que é o www.carina, com K, amar, AM do verbo amar mesmo, amar.com.br. E se quiser também no Instagram, que a gente tem o @doutora.carinamar e o Facebook, que é o doutora Karina Amar. Então, eu fico à disposição, se precisar, mandem dúvidas e a gente vai tentando ajudar a cada um que nos ouvir. A nossa gratidão, um abraço e bons votos, né? As suas duas futuras mulheres aí já começaram a dar os shows, né? Desde pequena, né? Mulher é incrível, né? Então, desde pequenininha tem os seus momentos bem femininos, né? E a gente tem que aprender a lidar com cada um deles. Ai, ai. Minha gratidão, um grande abraço, tá? Parabéns, muito obrigada mesmo, de coração. Próximo convite à sua disposição, tá? E assim nós deixamos um grande, grande abraço para todas as mulheres que ajudem, que passem para as outras, que vamos conversar, que vamos aprender sobre nós mesmas, né? E é muito importante, a gente tem que aprender sobre si mesma, é uma forma de se amar a si mesma, né? Então vamos lá e vamos passar, né? Eu acho que é muito importante essa coisa de criar uma rede, né? Para, olha, vamos conversar, tem um assunto assim, assado, né? E que bom que todas as pessoas que estão na área, né? Seria tão bom todas as pessoas que estão na área da medicina tivessem esse seu comportamento de colaborativo, né? De falar de forma tão didática, porque a gente entra do início da faculdade até o final e não somos orientados quem nós somos, né? Quer dizer, então é esse muito bom, muito positivo. Minha gratidão, minha querida. Obrigada. Gente, olá. Gente, um grande abraço, então, felicidades e até a próxima edição da nossa TV Espaço Mulher Online.